A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Quando eu fui dar banhozinho nela, ela me contou o que aconteceu. Que o pai havia mexido na região íntima dela e que ela não queria que mexesse na região íntima do pai. Ela falou, mamãe, eu não quero mexer na região íntima do papai. Ela fala do jeitinho dela, né? Em 2015, esse número era menor. Uma mulher estuprada a cada 11 minutos no país. Eu tento ser forte, porque aqui em Uberlândia é só eu e minha filha. É eu por ela e ela por mim. Os números são do Anuário de Segurança Pública de 2019 e 2020, no âmbito da violência contra a mulher. Mais de 66 mil boletins de ocorrência de estupro foram coletados pela pesquisa só no ano passado. Número que se torna ainda mais assustador quando a gente vê este gráfico. 2 em cada 3 casos do tipo são de estupros de vulneráveis, vítimas como essa criança, que foi alvo do próprio pai. Ele não queria que eu levasse ela no médico e ficou o tempo inteiro perto de mim para me saber se a minha filha ia contar algo, né? Mas ele não quis que eu levasse ela no médico a primeiro momento. As vítimas, em sua maioria, tinham de 10 a 13 anos, seguidas daquelas que tinham idades entre 5 e 9 anos. Distúrbios alimentares, do sono, isolamento, depressão, crises de ansiedade, crises de pânico. Um não conseguir falar daquele sofrimento pela dificuldade de lembrar, de revivenciar isso. Muitas das vezes essas mulheres é como se elas estivessem assujeitadas, como se elas não conseguissem ver a si mesmas e nem perceber o que elas querem, o que elas podem fazer. Então é como se sugasse a potência delas enquanto indivíduo mesmo. E na terapia, no acompanhamento psicológico, a gente tenta manejar todas essas questões psicológicas e emocionais para fortalecer essa mulher, seja para ela tomar alguma decisão ou para ela se recuperar e gradativamente ir descobrindo o que ela quer fazer em relação à vida dela, desenvolver novos planos. Muitas das vezes essas mulheres têm uma certa dependência econômica do companheiro, então também fomentar um desenvolvimento para essa independência econômica. Então, os impactos eles também podem ser múltiplos. Mas o que a gente percebe é que a saúde mental dessa mulher é afetada drasticamente por conta dessa vivência da violência em si. A psicóloga Juliana explica que o fato do estupro de vulnerável ter tamanho volume vem por 2 motivos. Mais entendimento por parte das vítimas, que assim denunciam mais. Por isso, é tão importante a informação. Acho que explicar, a gente está tentando, mas principalmente entender esse número que vem aumentando, né? Eu acho que socialmente a gente vem adquirindo conquistas para conseguir explicar para as nossas crianças e os nossos adolescentes uma invasão ao próprio corpo. O quanto essa experiência é uma experiência violenta e não normal, né? O que eu percebo na minha escuta enquanto psicóloga de gerações anteriores é de não entender que isso era um problema. Tinha um desconforto, um sofrimento, um incômodo, todos os impactos dessa violência, mas eu acho que as novas gerações elas têm tido uma percepção mais apurada, até mesmo para orientar, cuidar, observar essas crianças e identificar a ocorrência dessa violência sexual contra criança e adolescente. E acho que é por isso que politicamente a gente precisa sim discutir sexualidade com crianças, não entendendo que isso vai direcionar elas a determinados comportamentos sexuais, mas para elas poderem dizer para outros responsáveis sobre atitudes de outras pessoas que signifiquem violência, entendendo que violência sexual contra criança e adolescente não é só o estupro, é um passar a mão, o aliciar, publicizar imagens, adultizar a sexualidade de uma criança que não tem a mesma sexualidade que um adulto. Mas, por mais educação que tenhamos, outra coisa que é preciso é mudar a forma como a vítima é encarada. Crimes sexuais são mais difíceis de serem provados. O grande X da história é porque é o seguinte, sabe? Quando você tem os crimes, por exemplo, digamos comuns, por exemplo, um assalto. Se você fala, olha, roubaram meu celular. É muito difícil que alguém te pergunte, mas onde é que você estava? Com que roupa que você estava? Por que você passou nessa rua? Via de regra, sua palavra é presunção do fato ocorrido. Claro que vai haver uma investigação, concorda comigo? Mas você dizer que foi assaltado costuma ser suficiente. Não é sempre assim que acontece com os crimes de estupro.
Nem sempre, quando uma mulher denuncia um crime de estupro, a palavra dela é suficiente para se começar uma investigação. Então, evidentemente, você já tem aí uma dificuldade do fato. Em segundo, quem agride mulheres, quem violenta mulheres, não faz em público. Via de regra, ele vai fazer onde? Só ele e ela, né? Então, evidentemente, que precisa de uma investigação mais cuidadosa e mais bem preparada para que se chegue à punição desses estupradores, assediadores. Mas esse não é o único crime que piorou entre as mulheres no comparativo feito pelo Anuário da Segurança Pública. A cada 2 minutos acontece uma agressão física contra uma mulher. O levantamento mostra mais de 266.300 agressões. Aí ele era muito agressivo, gritava, xingava muito. E sempre ele não deixava eu fazer nada. Obsessivo, eu não podia sair nem do portão para fora conversar com os vizinhos, ela sempre dentro de casa. Eu vivia um cativeiro dentro de casa. E a violência escala, da agressão para o feminicídio. No ano passado, tivemos 1.326 feminicídios no país. Confessou o crime, está totalmente cooperativo com a verbalização, explicou toda a situação. A relação, a motivação já tinha sido apurada, inclusive, no dia do fato, que é questão passional. Então, ele assumiu, ele está colaborativo com a investigação, com os dados aí para um processo correto, a fase de inquérito correta. Pode ser sim que em determinados casos essa violência psicológica ela seja combinada à violência física, sexual, patrimonial, mas também tem casos em que não acontece. Então, essa previsão, né, a gente não consegue assegurar em termos de progressão de comportamentos de agressividade. Mas o que a gente percebe, claro, que quanto mais a agressão é recorrente e menos é mobilizada alguma atitude para interromper essa agressão, para proteger essa mulher, o agressor, sem sombra de dúvidas, vai se sentir numa permissividade de continuar fazendo o que faz, ou em momentos de maior descontrole, de maior agressividade, até mesmo, né, chegar ao feminicídio dessa mulher. Outro problema é que a punição de verdade ainda é para pouca gente. A punição falta, o enfrentamento falta. É mais do que a punição, é o enfrentamento. Nós precisamos parar de dizer que nós, sabe assim, aquela história de que tem poucos casos. Olha, na minha cidade tem poucos casos, no caso de estupro ou feminicídio. Olha, na minha instituição não tem assédio. Nós mascaramos dados em muitas vezes para não assumirmos a realidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos enfrentar, que o Brasil é um país violento para as mulheres, de forma generalizada. Minas Gerais é um estado violento para mulheres, tanto que em 2019 foi o estado que mais matou mulheres, né? Uberlândia é uma cidade violenta para mulheres. Por quê? No primeiro semestre aumentou os casos, pelo menos para nós que trabalhamos com os atendimentos, os casos de estupro, por exemplo. Não sei se esses dados estão devidamente contabilizados. Então, nós precisamos primeiro assumir isso, porque quando você assume isso, fica mais fácil de enfrentar. Segundo, nós precisamos de campanhas de conscientização. As pessoas precisam entender que uma mulher não é porque ela está na rua ou com uma roupa curta que o homem tem o direito de ir lá fazer o que precisa de educação. Precisa de educação. Terceiro, as mulheres precisam ser fortalecidas a denunciarem. E precisa ser feita uma campanha para que as mulheres não sejam culpadas pela violência que sofreram. E, em quarto, precisamos que o nosso sistema judiciário seja mais ágil, mais rápido e mais sensível com as mulheres. A pandemia, de acordo com as entrevistadas e também de acordo com o levantamento, mostra que houve mais violência contra as mulheres nos últimos meses, desde a explosão da Covid-19. E entre histórias tristes, crises e também números, o que a gente tem em resumo é o seguinte: o homem, no meio dessa crise, tenta se reafirmar por meio da reprodução do machismo. E muitos de nós, no meio de tudo isso, acabamos cometendo crimes e aumentando a violência contra a mulher. Durante o período da pandemia, o número de chamados para a polícia em relação à violência doméstica cresceu 3,8%, segundo o anuário. Em especial em crimes como estupro e assédio sexual, as mulheres são muito julgadas ainda. A sociedade ainda fica com aquele olhar, olha, mas ela foi na festa. Se estivesse na igreja, não acontecia. Mas ela foi... ela falou que o chefe olhou, mas que roupa que ela estava usando? Né? Em que lugar que ela estava? Então, estupro e assédio sexual são crimes que ainda têm uma cultura de julgamento da vítima. A vítima passa primeiro por um processo de julgamento para que depois se pense se existe ou não criminoso. No caso da violência doméstica,
tem um fator um pouco diferenciado, que é realmente a crise financeira. O desemprego dos homens faz realmente com que isso gere um aumento de violência, aliado, evidentemente, ao fato do machismo estrutural. Por quê? Ele acha que, por não ter emprego e não sustentar a casa, ele tem uma fragilização na sua masculinidade e resolve isso com violência.